muito importante vocês prestar bastante atenção, que é uma palavra muito profética, e se você entender, eu vou procurar ministrar da maneira mais simples possível, para que todos possam entender 100%, né? Presta atenção, algo que eu quero explicar para vocês, irmãos. Deus, ele fez algumas promessas a Abraão. Não sei se vocês já viram as promessas, já ouviram falar nas promessas que Deus faz a Abraão. E uma dessas promessas, ele fala sobre o sonho de Abraão. Abraão, ele não tinha sonho de ter posses. Se vocês observar a história de Abraão, a gente vê ele se desprendendo daquilo que era posses. Apesar de que Deus prosperou muito ele, mas não era o foco dele, porque não era o sonho dele. Talvez seja o seu sonho ter posses, mas de Abraão não era. Não quero dizer que é errado isso, mas eu estou falando, não era o de Abraão. A única coisa que Abraão sonhava, que queria muito, Abraão queria ter herdeiro, ter descendentes, que isso naquela época era muito importante, uma família ter descendentes, filhos, filhas, né? E principalmente filho homem, porque era uma cultura muito machista, né? A cultura judaica, uma cultura muito machista. Então, assim, quando nasce um homem, a festa era enorme. Quando nascia mulher, não era uma festa tão grande e tal, mas porque eles entendiam que a descendência ia, o homem ia dar continuidade àquela descendência daquele patriarca, né? Então, Abraão queria muito, o sonho dele era ter herdeiro. E Deus sabia do sonho de Abraão, que era ter herdeiro. Mas só que Abraão tinha uma mulher que era a Sara, era estéril, né, que chama, né? Que não podia ter filho. Então era impossível ela ter filho, porque não podia ter filho. Então ele sonhava com isso. Ele não ia deixar a mulher dele, né, e tudo, porque ele amava muito, mas ele sonhava com isso. Veio uma palavra em visão para ele, dizendo que para ele, dando uma direção para ele, dizendo: ó, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar, vou te mostrar uma terra, vou te guiar para uma terra que eu te mostrarei. E ele seguiu cegamente aquela palavra de que veio na vida dele, que veio de Deus para a vida dele. Ele seguiu ali, ele se moveu naquela palavra, e a Bíblia diz que Deus, ele se agradou dele ao ponto de dizer assim: olha, eu abençoou muito ele. Abraão teve muitas posses, né? É tanto que quando ele conhece o primeiro sacerdote, ele dizima 10% de tudo que ele tinha, e era muita posses, ele tinha muita coisa. Só que por que eu digo que ele não tinha o sonho dele não era ter posse, mesmo Deus abençoando ele? É porque quando ele foi separado do sobrinho dele, ele pediu para o sobrinho dele escolher a melhor terra. Ele não tinha ganância, porque na verdade o sonho de Abraão era que ele tivesse filhos, e Deus sabia desse sonho. E Deus pegou e falou para Abraão, disse: olha, Abraão, olha as estrelas do céu. Abraão orando, né, falando com Deus, e Deus ali fala ao coração de Abraão, pede para Abraão sair da tenda e olhar para o céu, e viu inúmeras estrelas. E Deus disse assim: olha, conta as estrelas, você consegue contar, Abraão? Abraão: não consigo. Aí Deus disse: eu te prometo que assim será a tua descendência. Você não terá um herdeiro, toda a tua descendência será numerosa, ao ponto de você não poder contar, Abraão, porque eu sei o teu sonho. Eu só quero que tu ande na minha presença e seja perfeito. Foi isso que Deus pediu para ele: ande na minha presença, Abraão. Me obedeça, porque eu vou realizar esse sonho na sua vida. Então, Abraão tinha essa palavra. Um dia, com Abraão já velho, chega um anjo e diz: olha, Deus mandou te dizer que ele vai te dar um herdeiro. Até a própria Sara não acreditou, riu, porque ela já estava velha, idosa, e além de idosa, estéril. Só que por que eu quero falar isso para vocês? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe o teu sonho, mulher. Deus conhece o teu sonho, homem. Eu não sei qual é o teu sonho. Talvez seja um sonho dos mais louco possível, mas Deus conhece o teu sonho.
Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te projetou. Esse sonho que está no teu coração, que tu pensa que tu nunca vai realizar, que nunca vai acontecer na tua vida, foi Deus que colocou esse sonho no teu coração, porque foi Ele que te fez. Há um tempo atrás eu ministrei para vocês sobre isso. Vocês não são obra do acaso, eu não sou uma obra do acaso. Nós não somos obra do acaso, nós fomos projetados. Nós não nascemos aqui só para viver, nós somos um projeto de Deus. Deus tem projeto na nossa vida, nós somos um projeto dele. Ele fez nós com finalidades, e Ele conhece as nossas necessidades, os nossos sonhos. E Deus, Ele usa homens de Deus para ministrar na tua vida, para falar para ti, olha, Deus manda dizer assim, assim. Muitas das vezes a gente recebe no coração porque sente que é de Deus, outras das vezes a gente não recebe. Muitas vezes Deus não usa alguém para falar que Deus mandou te dizer que vai fazer isso na tua vida. Às vezes numa pregação tu sente Deus falando nitidamente contigo, usando ali o pastor, a pastora, ou um pregador, ou um líder de célula, ou um líder de life group, melhor dizendo, falando ali que tu disse, não, foi Deus falou comigo, Deus usou ela para falar comigo, Deus usou ele para falar comigo. Você sente que Deus falou com você. São palavras que Deus libera sobre a tua vida. Usa homens de Deus, usa mulher de Deus para liberar sobre a tua vida. Eu não tenho nada contra, eu não sou crítico em nenhum tipo de denominação. Toda essa denominação para mim tem um propósito de Deus. A Universal, tem a Deus de Amor, tem a Assembleia de Deus, tem vários, porque nós somos pessoas com muito tipo de diferenças, né? Então tem igreja para todo tipo de pessoas. Tem igreja que não é barulhenta, para aqueles que não gostam de igreja barulhenta. Tem igreja que é barulhenta para quem gosta do barulho. Tem igreja médio, tem igreja, aí tem todo jeito. E eu queria falar especificamente da igreja Deus e Amor. É uma igreja poderosa. Eu estava conversando com um siriano, na verdade um acriano, que agora ele é natural da Síria, e ele é um artista de pintura, e ele estava falando, eu conversando com ele, eu digo, como é que é lá o cristianismo na Síria? E ele falou, lá tem um tipo de igreja lá, a Deus e Amor está lá. Então é uma igreja enorme, é uma igreja boa. E aí a gente vê ao decorrer do tempo, pessoas que vão à igreja Deus e Amor, e chega muitas das vezes até comentando com a gente, com pessoas, diz, olha, Deus me revelou, eu fui revelado lá. Eu fui para Deus e Amor, porque lá eu fui revelado. Mas Deus me revelou isso, mas Deus me revelou aquilo. Mas, não sei se vocês já ouviram falar, né? Diz, não, eu estive no culto da Deus e Amor, e lá eu fui revelado. Por isso que eu gosto da igreja Deus e Amor, porque lá eles revelam mesmo. Não é errado isso, é Deus falando com você, é Deus falando com essas pessoas, mas o que não entra na minha cabeça é essas pessoas que só vivem falando que foi revelado, e que revelou, e que foi revelado, e não muda de vida. Mas Deus revelou, o que tu fez com essa palavra que Deus te revelou? Tu mudou a tua vida, tu está procurando mudar a tua vida, tu está procurando andar num bom caminho, ou tu está lá só por revelar? É isso que eu quero falar para vocês. Existe um Deus, Ele usa homens de Deus, mulheres de Deus, para liberar palavras sobre as nossas vidas. Mas olha, escute, só a palavra sobre as nossas vidas não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é o que nós vamos fazer com aquela palavra. A palavra é liberada sobre a minha vida, a palavra é liberada sobre a tua vida, mas o que é que vai fazer a diferença na tua vida? É o que tu vai fazer com aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida. Porque às vezes a gente fica de ouvir palavra, mas a gente não faz nada com as palavras que são liberadas sobre as nossas vidas. Abraão, a Bíblia diz que Deus libera uma palavra sobre ele, disse, olha, confia em mim, seja ande na minha presença, porque eu vou realizar o teu sonho muito mais do que tu imagina, muito mais além do que tu imagina, porque o nosso Deus é assim, irmãos. Tu sonha algo, e Ele diz assim, eu vou te dar isso, e tu pensa que Ele vai te dar aquilo que Ele sonhou, Ele te dá aquilo muito maior do que tu imagina. Está lá escrito, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, pode anotar aí para ver em casa, Efésios capítulo 3, versículo 20,
que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. Então, quando Abraão disse assim, eu quero ter herdeiro, Deus disse assim, olha para as estrelas do céu, homem, assim será a tua herança, os teus descendentes, será muito maior do que tu quer, do que tu imagina. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele olha o teu sonho, e Ele libera uma palavra para você, e se você crer nele e andar na presença dEle, Ele vai fazer infinitamente mais do que tu pediu e do que tu está pensando. Essa é a característica do nosso Deus. Mas assim, se Ele liberar a palavra sobre a sua vida, vai acontecer alguma coisa? Não vai, se você não fizer nada. Só a palavra liberada sobre a sua vida, não vai acontecer nada na sua vida. Você tem que pegar essa palavra que foi liberada sobre a sua vida e se mover sobre essa palavra. A Bíblia diz que Abraão se move, ele sai da parentela dele e ele vai e obedece a Deus. E a promessa de Deus se cumpre sobre a vida de Abraão, porque Abraão, ele andou segundo a palavra de Deus. Aquilo que foi liberado sobre a vida de Abraão, ele não cruzou os braços e ficou esperando acontecer. Ele se moveu através daquela palavra. Ele creu naquela palavra e caminhou através daquela palavra. Talvez esses dias, numa fila, alguém chegou para você e usado o que Deus usou e disse assim, olha mulher, Deus mandou dizer para ti que vai fazer isso e isso na sua vida. Deus manda dizer para ti que Ele vai te prosperar, que vai te fazer um grande empresário. E aí? Só isso vai mudar a sua vida? Não, você tem que se mover nessa palavra. Se Deus diz que eu vou ser um empresário, eu vou me mover para isso, eu vou montar a minha empresa, porque Deus disse que eu vou ser, então eu vou me mover em cima da palavra que Deus disse para me fazer. Ah, mas pastor, eu fui revelado, Deus disse que vai acontecer isso na minha vida, Ele está te alertando. Pega essa palavra que Ele te alertou e faça diferente, porque senão vai acontecer. Então, a diferença é naquilo que você faz com a palavra que é liberada sobre a sua vida. Deus dá visão para homens e mulheres que crê. Ele dá visão, Ele alarga a visão, Ele libera a palavra. Escute algo que eu vou dizer para vocês. Há três anos depois que eu me converti, em vigílias, nos encontros que eu participava, encontros de líderes, encontros de adore, Deus liberava tanta palavra na minha vida, eu recebia no coração e me movia sobre isso. Eu lembro uma vez que logo quando eu entrei na igreja, porque eu não tinha credibilidade, não tinha como as pessoas me dar emprego, porque eu tinha saído de uma vida muito obscura e não tinha como as pessoas confiar em mim. Até eu provar que tinha mudado, ia passar anos e anos, então eu sofri muito financeiramente no início. E eu lembro que eu estava num encontro com Deus, num encontro de líderes, e um pastor, um apóstolo, ele libera uma palavra para mim, ele disse o meu nome, ele disse assim, Macedo, Deus manda te dizer que a escassez acabou na tua vida. E naquele dia eu recebi aquela palavra no meu coração, mas eu me movi em cima dela. Eu trabalhava com pintura de casa, pintura de construção civil. E naquele dia, eu disse assim, eu vou me mover em cima dela. Eu falei para Deus, eu digo, Senhor, se o Senhor me prometeu, eu não vou trabalhar mais de pintura, eu vou estudar. Eu me movi em cima daquela palavra. Eu lembro que na época eu fui fazer um curso da área que eu gostava e que eu queria, e que era uma área que estava dando muito dinheiro na época, que era web design, trabalhar com criação de site. E o curso era muito caríssimo, além de ser raro, era caro. Eu só tinha o dinheiro da inscrição. Eu me movi em cima daquela palavra. Deus disse que a escassez tinha acabado na minha vida. Então, se Deus disse que a escassez acabou, eu vou me mover nessa palavra. E eu lembro que eu dei a entrada, dei a inscrição e comecei a fazer o curso. Eu liguei para o meu pastor na época, eu digo, pastor, eu estou feliz. O pastor disse, por quê? Eu digo, pela fé, eu comecei a fazer um curso de web design. Eu não quero mais trabalhar em construção civil, eu não quero mais trabalhar no sol. Deus liberou uma palavra para a minha vida, que a escassez tinha acabado na minha vida. Eu recebi ela no meu coração e estou me movendo em cima dessa palavra.
E o pastor Nilson olhou assim e disse: Macedo, não diga nada para ninguém não, mas eu vou pagar o seu curso todinho, tá? Mas primeiro eu tive que o quê? Me mover em cima da palavra, daquela promessa que Deus tinha dado na minha vida. Eu trabalhei com site há muito tempo. Eu deixei de trabalhar com site quando eu assumi a igreja aqui. E não só fiquei profissional em web design, como em design gráfico também. Trabalhei em gráfica, trabalhei em 2 gráficas aqui em Rio Branco, do jeito que eu queria, né? Só no ar-condicionado, só do jeito que eu queria. Mas por quê? Porque um dia eu me movi em cima de uma palavra que tinha sido liberada na minha vida. Outra palavra que foi liberada na minha vida foi quando um certo dia o meu pastor, ele cochichou nos meus ouvidos, ele me abraçou e cochichou nos meus ouvidos: Deus manda te dizer que tu serás pai de multidões. Eu recebi aquilo no meu coração, me tornei líder de célula, comecei a multiplicar célula, eu e a minha família. Na minha casa tinha 4 células, era a minha célula, a célula da pastora, a célula do pastor Taíde, que o pastor Taíde tinha 10, 11 anos, já tinha célula. O pastor Taíde e a pastora ainda tinha uma célula de criança. Eram 4 células lá. Eu digo, mas Deus disse que nós ia ser pai de multidões, então eu vou me mover em cima dessa palavra. E hoje, não preciso nem falar para vocês, hoje eu me tornei pastor, porque eu me movi em cima de uma palavra. Um dia a pastora sonhou, nós tínhamos chegado de um evento, e a pastora sonhou que nós tínhamos que morrer numa piscina. Eu, o pastor Taíde e a pastora, nós tínhamos que morrer, nós não era pastor na época. E no sonho tinha um monte de pessoas, diversas pessoas ao redor da piscina, e no sonho assim, eu mais a pastora e o pastor Taíde, nós tínhamos que morrer naquela piscina para aquelas pessoas poderem viver. E diz que nós descia de mão dada, não era pastora, para a piscina para morrer, para aquelas pessoas poderem viver. Deus dá essa visão, foi uma promessa numa visão, disse: olha, vocês vão ter que morrer para vocês mesmos, porque através de vocês muitas famílias serão restauradas, muitas famílias vão viver. E hoje eu vivo isso. Hoje eu morri para minhas vontades. Hoje eu era para mim estar talvez morando no DF, hoje eu talvez em Santo André. Foi tantos cantos que era para mim estar hoje morando, né? Por último agora até mesmo nos Estados Unidos, né? Na Flórida, podia estar em muitos lugares. Vocês estão me compreendendo? Só que eu me movi em cima de uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Essa palavra era que eu tinha que morrer para minhas vontades, para o meu querer, meu filho, minha esposa, porque muitas vidas iam ser salvas. E isso é prazeroso para mim. Isso, em nenhum momento eu estou dizendo e contando isso para vocês sentindo, como é que eu posso dizer, sentindo tristeza, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero. Pelo contrário, eu estou feliz porque Deus está cumprindo um propósito na minha vida. Vocês estão me entendendo? E Deus sabe o meu sonho. O meu sonho, Deus sabe, eu acho que o meu sonho era mais aflorado ainda, logo quando eu entrei na igreja. Eu queria que todos fossem salvos, eu queria que todos que conhecessem Jesus, eu saía louco, eu queria que todos conhecessem Jesus, e eu queria que as pessoas conhecessem e provassem daquilo que eu estava provando. Então era um sonho meu que as pessoas conhecessem a Deus, e Deus sabia desse sonho, e eu acho que por isso que Ele me colocou como pastor. Então Deus, Ele conhece os nossos sonhos, nossos objetivos, tudo que eu sonhei, tudo que Deus liberou sobre a minha vida. Às vezes, teve um ano que Deus disse assim, que eu estava num lugar que não sei se era uma vigília, eu não sei que pessoa foi, a pessoa chegou para mim e liberou uma palavra, disse: olha, Deus vai te levar esse ano em muitos lugares, te prepara que Deus vai te levar em muitos lugares esse ano. E eu recebi aquilo e me preparei, porque eu estava caminhando sobre uma palavra de Deus que foi liberada sobre a minha vida. Eu não recebi uma palavra e fiquei com o braço cruzado, não. Eu fui me preparar na área que eu trabalhava, né? Eu trabalhava com música na época, e Deus me levou em muitos lugares. Fora do estado, dentro do estado, nós rodamos aqui esse estado, fora do estado. Por quê? Porque eu me movi em cima de uma palavra. É isso que eu quero dizer para você. O que é que Deus tem prometido ao teu coração? Talvez ao teu coração, talvez numa mensagem, numa pregação. Talvez Deus falou simplesmente num sonho para você. E Deus prometeu algo no teu coração. Deus tem colocado sonho no teu coração. Se mova na palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida. Se mova naquilo.
Tenha convicção do que Deus pode fazer na tua vida. Para de cruzar os braços e ficar achando que Deus vai fazer tudo por ti. Ele libera uma palavra, Ele diz: caminhe sobre a minha palavra. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando Jesus estava andando sobre a água, Pedro estava no barco, a Bíblia diz. E aí Pedro disse assim: se és tu, Senhor, faça com que eu vá até ti. E aí Jesus libera uma palavra, disse: vem. Pedro caminhou sobre uma palavra. A Bíblia diz que Pedro andou sobre a água, porque ele estava caminhando sobre uma palavra. Mas Jesus não liberou a palavra e Pedro ficou no barco. Pelo contrário, quando Jesus libera a palavra, a Bíblia diz que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Deus, Ele quer que você se mova esses dias sobre a palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Ele quer que você se mova, que você tenha coragem, que você não tenha medo de arriscar, que você tenha coragem. Uma das expressões da promessa de Deus sobre Abraão foi, a primeira expressão, Ele disse assim: não tema. Não tema. O medo nos paralisa de muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida, quer fazer através da nossa vida, no nosso sonho, nos nossos projetos. Muitas das vezes o medo nos paralisa. Você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que realiza sonho. Você tem um Deus poderoso que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu destino. Um Deus que liberou palavras sobre o seu coração. Um Deus que derramou promessas e promessas na minha vida e na sua vida através de Abraão. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que as promessas que estavam sobre Abraão, nós somos herdeiros dela. Nós somos herdeiros dessa promessa. Basta que você receba no teu coração e caminhe sobre essa promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim: se sois de Cristo, também sois descendentes e herdeiro segundo a promessa. Se você é de Cristo hoje, você é descendente de Abraão, você é herdeiro também das promessas. Então que esses dias você entenda isso. Que uma das primeiras expressões das promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida é dizendo assim: não tema, não tenha medo. Se eu não me engano é 300 e poucas vezes que está na Bíblia: não tema. Se Deus falou tanto assim, Ele só deveria estar falando muito sério. Ele está dizendo: não tema, eu estou contigo. Ele fala para Abraão não temer. Em seguida a gente vê ele falando para Abraão não temer, e primeiro ele dá a promessa para Abraão, e depois Abraão diz para Abraão não temer. Ele dá uma ordem para Abraão, diz: Abraão, não tema, eu estou contigo. E aí lá na frente ele dá a razão para que o Abraão não tema. Ele diz para Abraão assim: serei o teu escudo. O Todo-Poderoso estava dizendo: serei o teu escudo. Sabe, os sonhos que você tem, as palavras que Deus liberou sobre a tua vida, seja lá onde foi, ou seja lá quem Deus usou, seja lá se foi no teu coração, ou se foi sonho que surgiu no teu coração, o que Deus está te falando nesta noite é: não tema. E Ele está te dando uma razão para não temer. Ele está dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. A única razão para tu não temer é só o fato de saber que eu sou contigo, eu sou o Todo-Poderoso. Isaías fala muito claro a respeito disso. Ele diz assim: olha, agindo eu, quem impedirá? O próprio Deus está dizendo: agindo eu, quem impedirá? É esse Deus que está dizendo para você hoje: olha, serei o teu escudo, não tema. O que Deus precisa de mim, de você, é uma ação sobre a palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas. Uma ação em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos projetos. É você agir. É você pegar a tua convicção que você tem nas promessas de Deus, que Deus liberou sobre a sua vida, as suas convicções que você tem na palavra de Deus, e usar essas convicções como base, e você se levantar e correr atrás dos teus objetivos, correr atrás dos teus sonhos. E ele diz assim: olha, se levante e vai, não tema, serei o teu escudo, serei o teu escudo. Olha só o que está escrito aqui em Isaías 43:13, ele diz assim: ó, o escudo de Abraão é o Todo-Poderoso, é aquele que diz: ainda antes que houvesse dia eu era.
e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Olha outro aspecto de Deus aqui, ele dizendo mais uma vez: não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:14. E aí vai mais, ele dizendo aqui, ó: mas agora assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando, que te criou, que te formou. Não tema, porque eu te remi, chamei-te-ei pelo teu nome e tu és meu. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Olha a revelação dessa palavra para mim, para ele. Ele está dizendo assim, ó: tu és meu. Lá no Novo Testamento ele fala que nós somos propriedade exclusiva dele, nação santa. Ele está dizendo assim: tu és propriedade exclusiva minha. Me diz uma coisa: quem vai mexer com a propriedade de Deus? Quem toca na propriedade de Deus? Quem vai parar a propriedade de Deus? Quem vai se meter com a propriedade de Deus? Ninguém se mete. Então só basta que você se levante e siga adiante, siga com essa convicção na palavra, acerca das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, sem ter medo, sem temer. Quando ele vai falar para Josué assumir o lugar de Moisés, ele diz assim: olha, Josué, não tema. Ele diz mais uma vez: tenha bom ânimo, seja corajoso, porque assim como eu fui com Abraão, serei contigo. Pega o livro dessa lei, estava falando da palavra, medita nele dia e noite, porque esta palavra vai fazer o teu caminho prosperar. Isso era Deus falando para Josué. Essa mesma coisa ele está liberando no teu coração hoje. Ele está dizendo: ó, essa Bíblia que você está aí no seu celular, ou a Bíblia de papel, olha, medite nessa palavra de dia e noite, porque é essa palavra que vai fazer o teu caminho prosperar. Se levante com convicção em cima dessa palavra. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, olha, nesta noite, os irmãos que estão em casa nos assistindo, olha, Deus não age, Deus não age, Deus nunca vai agir em cima de autopiedade. Fica pelos cantos reclamando. Deus não age em cima de autopiedade, sentindo pena de si mesmo. Deus age em cima de pessoas que levantam a cabeça e é guerreiro e é guerreira, levanta a cabeça e caminha sobre a palavra que foi liberada sobre a sua vida, sobre a palavra, sobre a convicção da palavra, que Deus está contigo. Abraão caminhou dessa forma. Deus revelou muitos anos atrás no meu coração acerca de Abraão. Eu não sei se Deus falou só para mim, mas eu queria compartilhar com vocês. É que quando Abraão saiu do meio, como Deus pediu. Por que Deus pediu para Abraão sair do meio da parentela? Por que Deus não abençoou Abraão no meio da parentela? É porque Deus sabia que enquanto Abraão estivesse no meio da parentela, ele ainda ia colocar a confiança dele nos seus parentes. E Deus queria que Abraão ficasse totalmente dependente dele. Esse era o preço que Abraão ia pagar, totalmente dependente de Deus. E Deus ia fazer acontecer na vida de Abraão, como fez acontecer. Em terceiro lugar, nessa expressão da promessa dele a Abraão, na terceira expressão ele diz assim: grande será a tua descendência. Deus fala de recompensa. Ele está dizendo assim: olha, escute, tem uma palavra liberada sobre a tua vida, existe uma promessa que já foi liberada no teu coração. A minha recompensa, se você se levantar, se você ter convicção que eu estou contigo, a minha recompensa que será realizado. Essa promessa será realizada na sua vida. Você terá a recompensa da promessa. Escute uma coisa que eu vou dizer para você, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Primeiro, você não é obra do acaso. Você foi projetado por Deus. Tem algo que Deus projetou para fazer na sua vida, para a sua vida e através da sua vida.
E eu queria liberar uma palavra para a sua vida. Existe uma promessa em andamento na tua vida. Ela está em andamento. E ela vai se cumprir. Caminhe debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra. Eu queria, através dessa palavra, o meu objetivo, eu creio que, não posso nem dizer o meu objetivo, o objetivo do Espírito Santo é dar uma injeção de ânimo na sua vida e tirar você do lugar de conforto, nessa zona do conforto, que você se levante e diz assim, a vida está aí, eu vou conquistá-la, porque existe um Deus poderoso que é o meu escudo, Pense no que eu estou falando para você hoje, analise tudo que eu estou falando para você hoje, que você agorinha, eu tenho certeza que você já se lembrou de algo que Deus te falou, que ia fazer na tua vida, e talvez já faz poucos dias, ou talvez faz anos, e você se esqueceu, você parou de crer, você não acredita mais. Caminhe debaixo daquela palavra, coisa ruim, rejeite, coisa boa, receba. Se alguém chegar para você e dizer assim, olha irmã, Deus me revelou que você vai pegar um câncer, depois Deus vai te levar para o buraco e depois te ressuscita de novo. Irmãos, olha, não tem nenhuma passagem da Bíblia que possa, de uma certa forma, dar um embasamento para isso. A Bíblia diz que Deus, os planos que Ele tem para nós são planos de bem e de prosperidade, não tem plano de sofrimento não. E se você receber essa coisa ruim, você vai ter. Ah pastor, aconteceu comigo mesmo esse negócio ruim. Claro, tu recebeu e começou a pensar naquilo, começou a crer naquilo, acabou acontecendo. Coisa ruim para mim, se alguém vir profetizar coisa ruim para mim é praga, eu não recebo. Agora eu vou te dizer, se profetizar coisa boa na minha vida, eu recebo. Pastor, tu vai prosperar, eu digo recebo. Pastor, recebo. Pastor, o senhor vai, recebo. Agora não vem profetizar coisa ruim para mim não, porque não tem nenhuma base bíblica dizendo que Deus profetiza coisa ruim. Os planos que Deus tem para nós, está lá em Jeremias, são planos de paz, de prosperidade, de coisas boas. Esses são os planos dele. Ele não tem plano ruim para nós. Nós passamos por coisas ruins, passamos por perrenga. Deus usa aqueles momentos para nos lapidar, para nos tornar mais fortes, mas não que seja plano deles que nós sofremos. Deus não tem plano para nós sofrer. Eu estava conversando, eu estava ouvindo uns pregadores americanos, também ouvindo um pastor que eu admiro muito, o pastor Weibe. E o pastor Weibe na época estava crescendo muito em Santarém. Para quem não conhece o pastor Weibe, ele é o pastor da maior igreja local do Brasil. A igreja dele em Santarém, local, não é várias igrejas, é uma igreja local. Quando eu fui lá para uma conferência, tinha 70 mil membros. 1000 membros. Tinha 62 linhas de ônibus gratuitas para levar os irmãos para a igreja. Se eu não me engano, era 7.000 e poucas células. E ele disse que na época estava com 100 e poucas pessoas na igreja no início, e aí uma mulher chamou lá, ele lá disse que queria falar com ele e mandou dizer que Deus ia acabar com a igreja dele. Ele disse, onde é que tem base bíblica para isso? Ele disse, não recebeu. Se fosse coisa boa, ele tinha recebido. O fato é que hoje a igreja dele se tornou uma das maiores igrejas local do Brasil, né? Se ele fosse receber coisa ruim, talvez ele tinha encalhado lá. Mas pastor, aconteceu comigo. Claro, tu recebeu. Quantas vezes eu sonhei bebendo? Quantas vezes eu não sonhei já na minha vida fazendo um monte de coisa errada? Eu vou receber aquilo? Isso é a vontade do diabo para a minha vida, mas não que eu vou receber. Quero nem... Vocês estão me compreendendo? Não recebo coisa ruim. Pastor, o negócio vai pegar agora, pastor, vai crescer aqui a igreja, pastor, daqui esse bairro todinho vai se converter, eu recebo.
Mas recebo mesmo. Agora não vem com o negócio de dizer coisa ruim para mim não, que eu rejeito. Eu quero que você rejeite também. Nós vamos caminhar debaixo daquelas palavras, mas daquelas palavras de Deus, aquelas palavras que nos deseja prosperidade, que revela para nós um caminho de prosperidade, de coisas boas, de paz, como diz a palavra. Então, o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que nós possamos sair da nossa zona de conforto e começar a agir e se mover em cima dessa palavra, das palavras que foi liberada, porque às vezes Deus disse assim, olha, vou dar um exemplo para ti, você vai ser você vai ter uma grande fábrica de sabão, foi a palavra que foi liberada de um senhor, de um velho, para o dono da empresa Colgate. O dono da empresa, o velho, orou com ele, depois disse, olha, eu tive uma visão e liberou uma palavra para ele, e eu acho que você vai ser dono de uma grande fábrica de sabão. Aquele jovem recebeu no coração, e o primeiro emprego que ele arrumou foi numa bodegazinha que fazia sabão. Com pouco tempo ele se tornou sócio, com mais um pouco tempo o dono morreu e ele se tornou dono. Depois Deus deu estratégia para ele, a fábrica de sabão começou a crescer, ele que criou o primeiro tipo de tubo de pasta de imprensar, foi ele que criou, depois os outros copiaram, aquele tubo de pasta de imprensar, antigamente as pastas vinham numa latinha, e aí ele que inventou aquele tubo, e ele fez um propósito com Deus, né? Eu não vou contar essa história aqui, mas eu quero falar só sobre o que ele recebeu, e se tornou um dos maiores empresários cristãos do mundo. Você sabia que quando você pegar uma pasta daquela Colgate, que você estiver escovando o dente, lembre que o dinheiro daquela pasta ali, 50% ele é para financiar a obra de Deus. Você sabia disso? Até hoje os filhos do William Colgate, que o Colgate era o sobrenome dele, ele já morreu de velho. Até hoje os filhos dele mantêm a empresa desse mesmo jeito. Até hoje. E aí, hoje, assim, eu fico pensando assim, quando eu vou no mercado, eu posso comprar outras coisas. Se tiver na prateleira uma marca Colgate, eu compro a marca Colgate. Porque eu sei da história e eu sei o tanto que aquele homem foi abençoado por Deus. Ele recebeu a palavra e caminhou em cima daquela palavra e se tornou um dos maiores empreendedores do mundo, uma empresa multinacional. A marca Colgate, ela é mais valiosa do que a marca Banco do Brasil e Petrobras junto. Ela ainda é mais valiosa do que as duas marcas junto. Fizeram uma pesquisa e diz que a marca Banco do Brasil e a marca Petrobras não chega nem perto do valor que tem o nome Colgate. Ao tanto que Deus abençoou, ele caminhou em cima dessa promessa e se tornou um grande empresário, porque o velho liberou a promessa para ele e ele caminhou em cima daquela promessa, ele creu naquilo. Vocês estão me entendendo, irmãos? É se mover em cima daquilo que Deus te falou, e Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então, para encerrar, o que vai fazer a diferença na sua vida não foi a palavra liberada sobre a sua vida, é o que você vai fazer com aquela palavra que foi liberada. O que você vai fazer com ela? Você vai ficar calado ou você vai agir em cima daquela palavra que foi liberada sobre a sua vida? Você tem que agir em cima daquela palavra. Às vezes é a médio prazo, às vezes é a longo prazo, mas você vai agir em cima daquela palavra, você vai caminhar em cima daquela palavra. Deus me prometeu isso, então eu vou por esse caminho aqui, porque é nesse caminho aqui que Deus me prometeu isso. Vocês estão me compreendendo, né? E sair dessa zona de conforto. Vamos se colocar de pé para nós orar, fecha seus olhos, aí em nome de Jesus. Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele não foi